O pensamento iluminista, que dominou e vem dominando as instituições políticas, educacionais e midiáticas do mundo ocidental, desde pelo menos desde o final do século XVIII, trouxe muitas melhorias para a condição imediata do ser humano, principalmente porque ele potencializou a ciência, as instituições científicas, e criou uma estrutura jurídica de garantia de direitos que foi relevante e para a existência das pessoas, embora o tema, a proposição da política de direitos não seja apenas iluminista e seja bem anterior a isso, mas, de qualquer forma, esses foram ganhos, sem dúvida, que foram introduzidos na sociedade. Mas existe um outro lado do pensamento iluminista, e isso, em alguns momentos, isso é evidente, que é muito prejudicial à condição humana e à maneira dos seres viverem e existirem, que é uma certa arrogância no que diz respeito ao entendimento de que o ser humano é capaz de tudo, inclusive de mudar a si mesmo. E é capaz de tudo no sentido de controlar os eventos, a controlar os acontecimentos. Então é muito comum que as pessoas nas sociedades iluministas tendam a achar que tudo pode ser controlado pela razão e pela ciência, que deve se esperar dos atores políticos ou sociais ou individuais, em todas as relações, inclusive no amor, que as pessoas correspondam à racionalidade de uma ciência que é sempre parcial, já que nunca nada é totalmente conhecido. E essa expectativa frustra permanentemente o ser humano que vive sob o iluminismo, porque o ser humano ele continua a ser sempre o mesmo, um ser complexo, contraditório, paradoxal, onde o bem e o mal se misturam. Toda a obra, claro, do ser humano é para suplantar o mal dentro de si mesmo, mas isso não significa que o ser humano deixe de ser mal, mesmo quando ele é totalmente tomado pelo bem. Né? E o iluminismo vem da ideia. Eu tinha um professor que dizia isso com muita certeza e convicção. Ele me dizia sempre assim: a verdade é que o iluminismo não entregou aos homens o que havia prometido. E ele se referia ao fato de que, muito embora o iluminismo tenha introduzido grandes transformações, ele não transformou o ser humano em outra coisa, porque não poderia fazê-lo, porque a ciência não explica tudo, porque há sempre um mistério contido nas ações humanas, há sempre um enigma contido na própria existência das coisas. Então, a frustração, uma das diversas frustrações que o iluminismo introduziu nas sociedades ocidentais, é de que as coisas nunca correspondem exatamente ao que a ciência ou ao que a razão propõe. Os seres humanos nunca são totalmente controlados, e isso assinala uma arrogância própria do pensamento ilustrado, uma arrogância própria do nosso mundo. E por isso, quando as pessoas discutem, às vezes, política, por exemplo, elas esperam que os agentes políticos atuem de forma racional, ou atuem da forma como o conhecimento científico, que se supõe superior, estabelece. Mas as pessoas somente atuam como seres humanos que são. O mundo, ele possui uma ordem, mas essa ordem, ela repousa em cima de uma imprevisibilidade profunda, né? Que é a imprevisibilidade própria do ser humano. E essa é uma das grandes doenças que o iluminismo introduziu no Ocidente. Isso é, a de que o ser humano é capaz de controlar tudo, prever tudo, se agir de uma forma planejada. Infelizmente, a existência não é assim, e nisso, meu professor tinha razão, o iluminismo não entregou o que tinha prometido.